Kyoko será akumatizada na sexta temporada de Miraculous? Existe essa chance da Kyoko ela ser uma akumatizada da Layla. Se você quiser entender melhor isso, é só continuar assistindo o vídeo. Eu me chamo Hara e vamos começar com o vídeo. Bem gente, basicamente, tem um episódio que dá a entender que a Kyoko será akumatizada, que é o episódio Vampigami. E como todo mundo sabe, o nome da Kyoko em outras traduções de Miraculous é Kagami. Só aqui no Brasil que se chama Kyoko porque o nome Kagami não sairia muito bem aqui no Brasil. E basicamente dá a entender que ela pode ser akumatizada. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho da Kyoko. Vamos falar da relação dela com a Layla. Ela e a Layla, elas eram quase amigas, ou basicamente. Basicamente a Layla tentou ser amiga da Kyoko, porque a Kyoko ela é rica. E basicamente a Layla gosta de estar perto de pessoas assim, ou ela tenta fazer amizade assim. Para ela talvez ser igual, não sabemos. Bem, basicamente a Layla ela tinha uma amizade com a Kyoko e a Layla enganava a Kyoko. Basicamente ela fazia a Kyoko ter pensamentos confusos, principalmente sobre a Marinette. A Kyoko já foi akumatizada uma vez porque a Layla manipulou ela, fazendo ela então ser transformada em uma vilã, enfrentando a Marinette e o Adrian. A Layla fez basicamente a Kyoko achar que a Marinette era uma pessoa do mal que tinha ficado com o Adrian, enquanto que ela ficou sem o Adrian e que a Marinette tinha feito isso porque talvez não gostava dela ou algo assim. Bem, a Layla desde outros episódios manipula a Kyoko, fazendo a Kyoko ficar contra a Marinette e as outras pessoas também. Basicamente, a Kyoko ela mesmo assim continuou sendo amiga da Layla porque a Layla conseguia enganar muito bem ela. Bem, essa relação delas não era uma relação muito boa, a Layla só enganava a Kyoko. Vamos falar da relação da Kyoko com a Marinette. Bem, a Marinette e a Kyoko, elas tiveram uma relação bem conturbada no início. Basicamente a Marinette tinha ciúmes dela porque a Kyoko gostava do Adrian e ela é rica igual o Adrian. Então a Marinette tinha muitos ciúmes dela porque pensava que talvez a Marinette não poderia competir contra a Kyoko, que ela estava errada. Basicamente, no início a Marinette não gostava da Kyoko, mas aos episódios ela começou a se aproximar da Kyoko. Bem, basicamente, a Kyoko ela pensava no início que a Marinette não era tanto assim sua amiga, porque ela enganava ela e falava isso. Bem, e aí? Só que depois ela viu que isso não era verdade. Bem, a relação das duas era bem conturbada e basicamente a Marinette não gostava dela no início. Porém agora elas são muito amigas. Elas são amigas, eu acho que na minha opinião, quase nível Alia e Marinette. Bem, elas são amigas de verdade agora. Bem, já que Kyoko e o Adrian, eles dois tinham uma relação, bem, de quase namorados, ou namorados. Basicamente a Kyoko gostava do Adrian no início das temporadas e basicamente depois eles começaram a namorar. Então, a partir daí, eles começaram a namorar e a Marinette começou a namorar o Luca. O namoro da Kyoko e do Adrian não foi muito pra frente, o Adrian terminou o relacionamento dele com a Kyoko porque a Kyoko sabia que ele gostava de outra pessoa. Então a Kyoko ela não queria namorar com o Adrian. Bem, basicamente eles nem sequer deram um beijo talvez, pois a gente não teve nenhuma cena deles fazendo isso. Então, basicamente a Marinette e o Adrian agora namoram. Bem, no início a Kyoko não sabia lidar com isso, do fato dela não ser a namorada do Adrian, mas agora ela sabe lidar com isso muito bem, e ela tá bem resolvida. Bem, mas e aí? Como a Kyoko seria akumatizada? Bem, eu vou explicar a vocês. Basicamente, a Kyoko, como a gente pode ter visto nas outras temporadas, era uma pessoa bem enganável, vamos dizer assim. Basicamente, a Layla conseguia enganar a Kyoko bastante, fazendo ela ficar contra a Marinette, por exemplo. Então, a Kyoko ela é uma pessoa bem manipulável. Basicamente, a Layla pode usar essa manipulação que ela sabe fazer ainda com a Kyoko. E isso pode ser um dos motivos dela ser akumatizada. Mas, então, isso significa que existe chances da Kyoko ser akumatizada. Bem, mas aí que vem a questão. Será que a Kyoko iria se deixar ser akumatizada pela Layla? Existem esses mistérios. Mas o motivo do porquê a Layla seria akumatizada não foi revelado. Bem, mas tem uma possibilidade. Bem, como sabemos, a Layla tem alguns segredos muito grandes com ela. Quem sabe tudo o que aconteceu na quinta temporada ainda faça a Layla ter pensamentos negativos, o que eu não acho que é verdade. Um motivo do porquê a Kyoko pode ser akumatizada, que a Layla
transformada em alguma pessoa disfarçada, ela faça alguma coisa que faça a Kyoko ter sentimentos negativos, e aí isso pode ser algum plano da Layla. Isso é uma possibilidade. Vem uma questão, que é o seguinte: se a Layla akumatizar a Kyoko, basicamente ela vai saber muitos segredos que a Kyoko sabe e que a Layla não pode saber. Um desses segredos são, por exemplo, o fato que a Kyoko sabe que a Marinette é a Ladybug. Basicamente, a Kyoko sabe que a Marinette é a Ladybug e que outras coisas aconteceram na série que eu vou explicar já já. Então eu acho que a Kyoko não pode ser akumatizada, é tipo uma das personagens que mais não deve ser akumatizada na série. Então, se a Layla akumatizar a Kyoko, ela vai saber esse segredo e talvez ela possa usar isso contra a Marinette. Será que a Kyoko vai revelar esse segredo? Isso é uma das questões que ainda não foi mostrada na série, mas existe essa possibilidade. Outro segredo também é que a Kyoko sabe que o poder absoluto foi usado e que foi o Gabriel Agreste que usou esse poder. Bem, basicamente, a Layla também pode descobrir isso. E se ela descobrir que o poder absoluto foi usado e que não foi igual como a Ladybug contou, isso pode ser uma questão que a Layla poderia usar. Então, basicamente, esse é um dos motivos do porquê a Kyoko não pode ser akumatizada. Bem, imagina só a Layla saber disso, que o poder absoluto foi usado pelo Gabriel Agreste e não que foi o Monark que usou. E também a Kyoko tem outros segredos, né, além da sua identidade secreta. Mas, e aí, qual é a opinião de vocês? Vocês acham que a Kyoko pode ser akumatizada? Se vocês acham, digam aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.